No livro Entre a Terra e o Céu, escrito pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier, está escrito que o nosso corpo de matéria rarefeita, o nosso perispírito, é regido por 7 centros de forças, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico de nosso perispírito e, consequentemente, o habitat que nos compete. Isso é um mero problema de padrão vibratório. Cada um de nós respiramos em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio perispírito. Está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço do esforço próprio no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso perispírito, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Os centros de força, também conhecido como chakras, são pontos de energia no perispírito que regulam o fluxo de energia vital. Eles estão associados aos plexos nervosos no corpo físico e desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio energético e espiritual. Então, meus prezados irmãos e irmãs, o perispírito é o nosso corpo espiritual ou corpo energético que envolve o espírito. Ele é composto de matéria mais sutil do que a matéria do corpo físico e serve como intermediário entre o espírito e o corpo físico. O perispírito funciona como um campo eletromagnético, onde o pensamento vibra em circuito fechado. Isso implica que nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto na qualidade e na vibração de nosso corpo espiritual. A qualidade dos pensamentos e das emoções determinam o estado de consciência e o nível de evolução espiritual de um indivíduo. Esse estado determina o peso específico do perispírito, ou seja, sua densidade e vibração. Quanto mais elevada a mente, mais sutil e leve é o perispírito, permitindo que o espírito habite regiões mais elevadas e harmoniosas. A condição mental influencia diretamente o influxo vibratório do pensamento. Mentes mais primitivas ou menos evoluídas têm um influxo vibratório mais fraco, o que resulta em um perispírito mais denso e obscuro. Isso leva o espírito a habitar regiões de consciência mais baixas ou perturbadas. O crescimento do influxo mental está relacionado à experiência adquirida pelo espírito ao longo de suas encarnações. Quanto mais experiência e aprendizado, mais elevado é o influxo mental, resultando em um perispírito mais sutil e harmonioso. E isso indica que podemos sublimar ou desequilibrar nosso perispírito, dependendo do tipo de pensamentos que cultivamos. Pensamentos elevados e positivos contribuem para a sublimação e elevação do perispírito, enquanto pensamentos negativos e baixos causam desequilíbrio e densificação. A proximidade com a esfera animal indica uma maior densidade e obscuridade do perispírito, enquanto a elevação espiritual resulta de um perispírito mais sutil e luminoso.
Esse processo de elevação é alcançado através do esforço próprio e do desenvolvimento espiritual contínuo. Esse estudo determina que nossa evolução espiritual e a qualidade de nosso perispírito estão diretamente ligados aos nossos pensamentos e ao nosso estado mental. Através do esforço consciente e do cultivo de pensamentos elevados, podemos elevar nossa vibração e alcançar estados de maior harmonia com a luz da criação divina. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.